A paz do Senhor, meus irmãos, queremos nesta noite dar início à nossa terceira aula número 3, ou seja, a lição 3 da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos fazendo uma série de lives enquanto não passa essa situação que nós estamos vivendo no nosso país, no mundo, para começar mais aulas presenciais, mas os irmãos não vão deixar de ser abençoados com as aulas da Escola Bíblica Dominical. E queremos, nesta noite, desde já, agradecer a participação de todos os nossos irmãos e amigos, que nos ajudam, nos assistem, os irmãos do setor 3, os irmãos dos outros setores, os irmãos de outras denominações, nossos amigos do trabalho, parentes. Desde já nós queremos agradecer a todos os irmãos. E daremos início à nossa lição número 3 da revista A Igreja Eleita. As nossas lives, graças a Deus, têm tido uma participação muito boa. Na primeira lição tivemos mais de 500 assistências, 500 pessoas nos assistindo. E na lição número 2 tivemos mais de 800 pessoas. Aula número 3. Queremos agora fazer uma oração e dar início a nossa Escola Bíblica Dominical, nesta noite. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, nesta noite, a oportunidade que nós temos de estar na tua casa para aprender a tua palavra. Queremos pedir a ti, Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento, abençoe, Senhor, cada um que está no seu lar agora, nos assistindo, que o teu poder, a tua mão poderosa esteja presente hoje aqui, Senhor, e que o Senhor possa abençoar cada lar. Abrir o nosso entendimento dentro da tua palavra. É o que nós te pedimos, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Nesta noite iremos estudar a lição 3, eleição e predestinação. A lição era para o dia 19 de abril de 2020, mas estamos passando essa lição hoje. O texto áureo se encontra em Efésios, no capítulo 1, versículo 4 e 5. Que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. A verdade prática, segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou à salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Efésios, no capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 12. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo. O objetivo geral da lição é informar que Deus soube de antemão, por meio de sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber bênçãos espirituais. Os objetivos específicos da lição é esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação, explicar como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo, constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Antes de nós fazermos a introdução aqui, a leitura, a gente já quer esclarecer, que a gente sabe que existem várias correntes teológicas, e principalmente,
já estudamos sobre isso, sobre calvinismo e sobre arminianismo. A lição hoje ela não tem como escopo, né, querer fazer uma discussão teológica, ou afrontar outras correntes teológicas, calvinista, arminiana, não. A nossa função aqui hoje é explicar e aplicar a corrente que a Assembleia de Deus ela segue, a lição, né? Nós não estamos aqui para debater, para entrar em questões doutrinárias, até porque nós já tratamos sobre isso em outras lições, né? E não nessa revista em si, mas se nem os fundadores dessa doutrina, né? Se nem Calvino, ou Agostinho, que veio antes de Calvino, ou se nem Jacó Hermínio, né? Armínio, eles e grandes teólogos, né, do passado, eles chegaram a um acordo, não vamos ser nós que vamos conseguir hoje sanar todas essas querelas, né, teológicas. Não, a nossa função aqui hoje não é essa. A nossa função hoje aqui é pegar a lição e explicar a lição na visão que a Assembleia de Deus ela pratica, ela estuda, né? Nós respeitamos as outras correntes, né, doutrinárias, né? E a nossa função aqui hoje não é entrar em contenda, né? Como diz a própria palavra de Deus, ao servo do Senhor não convém contender, né? A introdução, né, fala sobre a eleição e a predestinação, são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição, abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Evangelista Denilson, o que nós podemos, já como introdução, a gente já pode explicar aos nossos alunos, nossos irmãos que estão nos assistindo agora no calor dos seus lares, né? Paz do Senhor a todos. Estamos felizes por essa oportunidade de estarmos mais esta noite fazendo esta aula online, e já quero agradecer a todos que já estão aí assistindo. E como o evangelista Freitas ele já colocou aqui, esse assunto ele é um assunto apetecível a perguntas, né? Então ele é um tema que ele na verdade a questão da eleição e a predestinação, ela trabalha em pelo menos duas linhas fortes, duas linhas teológicas fortes, que já foi mencionado pelo Freitas, que é o arminianismo e o calvinismo. Claro que a nossa lição ela vem pautada biblicamente e seguindo uma linhagem arminiana, né? Então, hoje o nosso objetivo aqui, é claro que eu acredito que surgirá algumas perguntas, às vezes não será possível nós respondermos à altura as perguntas devido ao tempo, porque não se trata de uma aula debate, mas se trata de uma aula com os moldes da Escola Bíblica Dominical. Mas nós queremos deixar à vontade os irmãos aí para fazer as suas considerações e com toda a liberdade aí. O título da nossa lição, Eleição e Predestinação, já dá para nós aqui fazer uma definição desses dois termos, eleição e predestinação, né? São dois termos em que eles estão associados a um propósito de Deus, que é a eleição e a predestinação. Bom, a definição de eleição, a palavra eleição, ela se refere à escolha, a uma seleção. Então, a eleição ela é uma escolha, é uma seleção, é eu escolher algo, né? Acho que a palavra ela não é muito aquém do conhecimento
de todos, quem sabe que está nos ouvindo, mas ela é uma palavra muito compreensível, eleição, né? Visto que a cada 2 anos nós temos aí as eleições, né? Ou seja, são pessoas que se colocam à disposição de um cargo público e a população vai fazer essa eleição, né? Eles vão eleger, ou seja, eles vão escolher quem eles vão querer para que o represente. Então essa palavra eleição, ela é bem familiarizada. Eleição e predestinação. Predestinação, ela já dá um sentido de destino, né? Só que a palavra é predestinação, então, antes de ter o destino, ou antes de efetivar o destino, antes de eu chegar ao destino, ou antes mesmo de eu até saber o destino, né? Aonde mas é uma pré. Eu vou, antes de chegar nesse destino, eu vou fazer uma escolha antes, uma pré-destinação. Eu não cheguei ao destino, mas eu já fiz eu lancei o olhar já no destino. Então, quando se trata da salvação, para que o termo fica mais esclarecido, basicamente Deus, ele elegeu, né, um povo para a salvação, e depois dessa eleição já feita por Deus, ele predestinou, ou seja, essa pessoa não chegou no destino, mas Deus essas pessoas eleitas, ele já predestinou, ele já sabe aonde ele vai colocá-las, né, depois dessa eleição. Então, aqui faz uma referência à salvação. A questão é que até o texto áureo, ele diz em Efésios 1, 4 e 5, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, nota-se aqui que, antes da fundação do mundo, antes de Deus ter criado o mundo, Deus já tinha um projeto da eleição de pessoas, para que essas pessoas fossem para um destino a qual Deus já tinha pré-determinado. Ou seja, ele elegeu e já predestinou. Ele já fez com que essas pessoas elas fossem para um destino antes mesmo de ser até formado, né? Então, essa é basicamente a definição dos termos eleição e predestinação. A verdade prática diz que, segundo a sua presciência, Deus elegeu e destinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Aqui está notadamente a expressão onisciência de Deus, né? Deus já sabia de tudo o que ia acontecer, né? Então Deus é onisciente. Na aula passada nós falamos do tempo de Deus, que é Kairos, mas na verdade Deus ele não está limitado ao tempo, Deus é atemporal, né? Então só o ser humano tem essa questão de ter uma visão passado, presente e futuro. Deus não tem essas definições, porque ele está na eternidade. Então, todas as coisas que já ocorreu, e as que estão ocorrendo, e as que ainda ocorrerão, estão todas patentes, visíveis diante de Deus. Na medida no transcorrer da nossa aula, nós pretenderemos lançar luz ainda mais nesse tema de eleição e predestinação, né? Então aqui a introdução que já fora
fora lido, a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si se elucidam, então, esse plano da salvação. Então, quando nós olhamos para a introdução, nós vemos que esses dois termos, eles são importantes. É importante nós compreendermos ele, porque ele faz parte dessa doutrina da salvação. Então, no decorrer da aula, nós iremos... o objetivo da aula é fazer um aclareamento melhor sobre o termo. Tem algumas considerações, Freire, sobre o... Já foi bem explorado, né? Vamos dar sequência. Que coisa a gente vai falar no meio do caminho, né? Por exemplo, se a eleição seria individual ou é uma eleição coletiva, Sim. Se a eleição é da igreja, se a eleição é... né? Tipo assim, tem certos assuntos sobre eleição e predestinação, né? Que acho que é os pontos divergentes, né? Por exemplo, é difícil de a gente conceber no nosso raciocínio, né? De Deus fazer exceção no sentido de você vai para o céu ou você vai para o inferno, né? Então a gente não crê dessa maneira. A gente crê que a eleição é uma eleição coletiva, a igreja. E todo aquele que está em Cristo faz parte da igreja, né? Isso. Mas isso aí a gente vai, durante o transcorrer da lição, nós vamos explorando esses aspectos. Primeiro ponto da lição, né? Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão, né? O primeiro tópico dessa parte é a eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. 1. Em quem fomos escolhidos? Em Jesus. Por isso, ela é cristocêntrica. 2. Em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. E 3. E qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Donald Stamps, editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja, essa eleição divina nesses aspectos que o nosso comentarista fala aqui sobre esse assunto tão rico. Só para seguir aqui o nosso posicionamento teológico, a eleição divina, né? Já disse aqui que traz a ideia de escolha, nós já falamos lá no início. Em quem fomos escolhidos, né? É Cristo, por isso a visão aqui é cristocêntrica, né? Em que tempo se deu essa escolha, né? Já foi lá antes da fundação do mundo, mas a questão é quem Deus elegeu? A questão, o ponto, antes da fundação do mundo, não havia humanidade. Será que antes da fundação do mundo, Deus já olhou para o indivíduo e disse assim, esse eu vou escolher, né? Esse aqui não, esse eu não vou escolher, né? Então, aqui a questão é quem Deus escolheu. Então, já para deixar aqui aberta a nossa linha teológica, Deus escolheu um povo. Então não é uma pessoa individual, mas é um povo. Assim como no Antigo Testamento, Deus escolheu Israel, se nós fizermos uma pergunta para qualquer pessoa membro da igreja, quem é o povo escolhido do Antigo Testamento, eles, né, com certeza eles falarão que é Israel. Então, assim como Deus escolheu Israel no Antigo Testamento, Deus, antes da fundação do mundo, ele já tinha um projeto da escolha de um grupo esse chamado igreja. Então, todas as pessoas que aceitam a Jesus como Salvador, ele entra ele passa a fazer parte da igreja, ou seja, ele passa a ser igreja, porque igreja, quando nós estudamos eclesiologia,
Nós aprendemos que igreja não é parede. Igreja são pessoas, é um ajuntamento de pessoas, é o chamado para fora. Então, todas as pessoas que aceitam Cristo como Salvador, ele passa a ser igreja. Dessa forma, ele já está incluído dentro daquele projeto de Deus de eleição. Mas Deus não escolheu exatamente ele em particular. Deus escolheu um grupo chamado igreja, a qual ele, aceitando a Cristo, ele passou para esse grupo. Então, passando ele para esse grupo, ele, dentro do nosso título, ele já foi predestinado, né? Claro que daí entra outros desdobramentos. Ele foi predestinado desde que ele seja ali perseverante em servir ao Senhor, né? E isso não estamos falando de esforço da pessoa, mas é um compromisso que ele deve assumir com Cristo, porque o servir a Cristo é um compromisso ao qual nós assumimos, né, com Cristo. Então, ele é um eleito. Então, para deixar claro aqui que não é uma escolha individual, mas é uma escolha de um grupo, é da igreja. E quem entrar para esse grupo está dentro faz parte dessa eleição. Então, nós cremos lá na questão da salvação, nós cremos na graça preveniente. A graça preveniente é aquela que Deus, ele ofereceu à humanidade os meios da salvação, e Jesus veio, morreu na cruz, ele ressuscitou. Então, todos os meios de salvação, ela é dada por Deus. Quando nós olhamos pelo aspecto salvífico, o homem não tem nenhum mérito no aspecto da salvação. O homem não dá uma ajudinha, né? Nada, né? Então, o que acontece? Deus preparou o meio, que é essa graça preveniente, ele preparou o meio de que as pessoas possam ser salvas. Só que a graça preveniente, ela pode ser resistida, né? Uma pessoa, sendo ela tocada, vamos dizer assim, pelo Espírito Santo, que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sendo este homem tocado pelo Espírito Santo, Deus deixou para ele a capacidade, a liberdade da sua escolha. Ele pode, depois de ser convencido das bênçãos de Deus, ele tem a capacidade de rejeitar. Então, ao contrário da graça irresistível, nós cremos na graça preveniente. Então, para deixar claro que não é uma eleição individual, né? É uma eleição, é a igreja que ela é eleita. Ou seja, querendo complementar aqui o que o professor Denilson está falando, ou seja, a eleição é coletiva. Deus escolheu um povo, né? A igreja. E todo aquele que ao aceitar o sacrifício de Cristo, né, que são duas condições, né, arrependimento e fé, né, Exato. Ele passa a fazer parte do corpo místico, que é a igreja, né, o corpo de Cristo aqui na terra. E outra, né, se não fosse possível essa resistência, não teria o escritor aos Hebreus falado lá que hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o seu coração. Ou seja, a pessoa pode ouvir a voz de Deus e endurecer o coração, né? Ou seja, povo de dura cerviz, como falava de uma parte do povo de Israel no passado, né? Dura cerviz, cervical, pescoço, de endurecer o pescoço mesmo, não deixar Deus, né? E isso em nada, né? Eu creio que isso em nada fere a soberania de Deus, né? Que esse que é o ponto. É o ponto nevrálgico ou seja, os arminianos e os calvinistas, eles concordam em mais de 80%, né? Mas existem alguns pontos que diferem ali, que dá toda essa celeuma, né? É essa parte da participação do homem na salvação, né? Eu uma vez expliquei para um irmão, né, que eu falei que a salvação é como se o homem estivesse morrendo afogado. Ele está morrendo afogado lá, se debatendo, e aí alguém chega e joga uma boia para ele, e ele se agarra na boia para não morrer afogado.
E aí eu pergunto, né, qual é o mérito do homem que se salvou agarrando a boia? Tem algum? Nenhum, né? E o único mérito dele foi, que não é mérito, né? Ele se agarrou à boia, né? Ou seja, o benefício da salvação é totalmente de quem jogou, né? A boia é a graça de Deus, quem jogou a boia foi o Senhor, né? E o homem se agarrou na boia, mas mérito ele não tem nenhum. Se ele não sabe nadar e está morrendo afogado. Inclusive tem uma pergunta aqui do Sandro Gonçalves, né? A pergunta diz o seguinte: então a pessoa não faz algo para ajudar em sua salvação, mas para se perder, ele pode fazer? Né? Quando eu disse que ele não faz nada para ajudar na salvação, eu estava me referindo a todo o método salvífico, né? Todo o processo. Deus enviou o seu Filho, Jesus cumpriu toda a lei, né? A lei, toda ele mesmo disse. Requisitos. Ele morreu, ressuscitou, né? A obra salvífica está ali. Depois eu disse o seguinte: qual seria a participação do homem? Né? É justamente em aceitar a Cristo como Salvador. Seria essa a participação. Bom, considerando essa participação chamada de ajuda, que eu não acho muito forte, ajuda, acho que nem deveria colocar, mas é uma participação no sentido de que ele aceitou a Cristo como Salvador, ele pode sim, uma vez aceitada a Cristo como Salvador, sem ter uma vigilância, a própria Bíblia diz que nós devemos vigiar, né? Eu quero até ler aqui um texto bíblico, está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, sede sóbrio e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém que possa devorar. Então, se há a possibilidade de devorar pela falta da vigilância, então quer dizer que o homem, devido à sua displicência, o seu descuido, por não agarrar com todas as forças aquilo que lhe foi oferecido, ele pode sim, dessa forma, perder aquela salvação, que é um ponto também divergente, né, do calvinismo, que eles dizem que não há essa perda. Uma vez salvo, salvo para sempre. Exatamente. Inclusive, quando se trata dessa questão da ajuda do homem, né, essa suposta ajuda do homem na salvação, infelizmente, muitos maldosamente chegam a acusar os arminianos de pelagiano, né? Pelagianismo e semi-pelagianismo, né? Nada a ver, né? Que isso é uma heresia, né? É uma heresia e nós não podemos aceitar isso, porque a ideia de Pelágio é que a salvação, ela parte do ser humano, ele, a hora que ele quiser se salvar, ele que vai buscar, né, essa forma, né? Então não é dessa forma, né? Não é nesse sentido. E o semi-pelagianismo, que diz que a força maior vem do homem, né? Também nesse sentido. Então, nós não temos mérito nenhum na salvação. Nada. A única coisa que nós temos na salvação é aquilo que o Senhor Deus deixou para nós, que é o livre-arbítrio. Porque se nós não tivesse Deus, imagina Deus fazendo pessoas a qual essa pessoa não tem nenhuma... É robô. É um robô. Ele já está programado para alguma coisa. Então, não seria nesse sentido, né? Não é nem pelagianismo, nem semi-pelagianismo. Então, a participação do homem, se é que há uma participação, é somente no aceitar a Cristo como Salvador, que não é uma participação na salvação, porque o processo da salvação é tudo de Deus, mas é receber aquilo que Deus lhe ofereceu. Basta crer, né? É só isso que a Bíblia exige. Fé. E depois... Inclusive, até a Tiziane colocou agora há pouco aqui, pela graça sois salvos. Né? Efésios 2,8. Então não tem... Graça é favor, né? Bênção imerecida, né? Exatamente. É até interessante, quando já vi uma vez isso, achei interessante, a diferença de graça para misericórdia, né? Exatamente. A graça é quando eu recebo
aquilo que eu não mereço. Não mereço, mas Deus me dá, né? Exato. E a misericórdia é o contrário, é quando Deus não me dá aquilo que eu mereço, né? Ou seja, o castigo que eu mereço, Deus não dá. Tem misericórdia. Exato. E a graça é quando eu não mereço e Deus me dá, né? Isso é interessante. Exatamente. Né? É isso daí. Vamos continuar a leitura aqui, que já são 8h31, né? Eu acho melhor eu ler todo o item. Sério? Depois, tá gostoso aqui, mas... Né? E eu ler todo o item e depois a gente comenta, né? 2. As condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Né? O texto áureo da Bíblia, João 3,16, ele já responde muita coisa, né? E torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com seu prévio arrependimento e fé. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. 3. Vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego ágios, santo, significa separado do pecado. O adjetivo grego amumos, irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo. 4. A nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera, e ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza e embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. Aqui nas condições da eleição, aqui já diz que a eleição é a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos, né? Ide pregai o Evangelho, Marcos 16:15, ide pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Isso não é uma condição? Quem crer. Uma liberdade de escolha, uma né? liberdade de quem crer. Então, o Evangelho de Marcos 15 e 16, ele já traz aqui, corrobora essa questão da salvação oferecida a todos. Porque o próprio Jesus disse que não era para pregar somente para algumas pessoas, mas era para pregar a todos. Então ele diz, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Né? Inclusive, João 3,16, Deus amou o mundo, é outra expressão. Não amou só uma meia dúzia de escolhidos, não? Então, amou o mundo. Amou o mundo. Então, há uma ideia generalizada, amou o mundo, e também na questão de pregar o Evangelho a toda a criatura. Né? Aquele que crer e for batizado será salvo. Então, dentro dessa questão, também quero aqui citar mais um versículo que está aqui registrado na nossa lição, 1 Timóteo 2,4, né? Só o versículo 4 diz assim, Deus falando, né? O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, se eu falar que Deus, lá antes da fundação do mundo, na sua presciência, ele elegeu já alguns para a salvação, então parece aqui que Deus está brincando com a humanidade, né? Porque se ele escolheu lá somente alguns, e aqui fortalece a ideia em Timóteo de que ele deseja que todos sejam salvos, né? O desejo é que todos sejam salvos, né? Aí pode argumentar assim, mas o desejo de Deus é que todos sejam salvos, mas só vai salvar o predestinado. Então onde está o Todo-Poderoso? Que deseja que todos sejam salvos, mas ele não pode salvar a todos. Né? Então, dentro dessa questão aqui,
O ponto crucial aqui é a liberdade do ser humano na escolha. Porque o ser humano jamais pode avogar para si algum mérito, como nós já frisamos aqui antes. Então, por exemplo, se ele não aceitar a Cristo como Salvador, né, chegando ele lá no inferno, ele poderá, na sua plena consciência que ele terá, ele dirá assim: eu estou aqui porque eu não aceitei a Cristo como Salvador. E se ele também for um salvo e chegar lá no céu, né, ele vai usar também a sua lucidez e dizer assim: eu estou aqui porque Cristo me salvou. Ele me comprou, me remiu e por isso eu estou aqui salvo na pessoa de Cristo. Né? Então a salvação aqui, dentro do nosso objetivo, da nossa aula aqui, desse esclarecimento, é justamente falar dessa questão da salvação oferecida a todos. Né? A vida santa e irrepreensíveis. Então aqui há um objetivo e uma espera de Deus em que o ser humano, uma vez aceitado a Cristo como Salvador, se espera dele, né, essa vida irrepreensível. O que é uma vida irrepreensível? Uma vida irrepreensível é aquela que ela é isenta de qualquer forma de interpolação. Né? Por exemplo, ninguém pode chegar para ele e falar: opa, você, né, fez isso. Não. A vida dele é irrepreensível. Né? Ela está livre de repreensão. Por quê? Porque ele leva uma vida em santidade diante de Deus. Né? O ponto 4 aqui, vou comentar um pouco, depois eu já passo para o Freitas fazer algumas considerações nesses pontos. A nova vida dos eleitos. Então aqui, fortalecendo a ideia de que eu já disse, aqui fala do processo contínuo de santificação, né, que daí a glorificação no final, no dia de Cristo. Então, quando a pessoa aceita Cristo como Salvador, nós sempre procura algumas pessoas que não têm assim um conhecimento nem básico das Escrituras, sempre nós falamos a ela: no momento em que você aceitar a Cristo como Salvador, muitas vezes a gente fala, levanta a mão, né? Geralmente na igreja a gente faz um convite para que as pessoas se manifestem. No momento em que ele levantou a mão aceitando a Cristo como Salvador, naquele exato momento ele é um salvo. Né? A salvação chegou a ele nesse momento. O que se desdobra depois disso? Se desdobra na santificação. Então, cada dia, ele vai buscar mais a presença de Deus. Cada dia, ele vai procurar mais estar diante de Deus. Né? Então, até tem um versículo muito interessante, né, em Provérbios 4:18, que fala que a vereda do justo é como a luz da aurora, que ela vai brilhando mais, até ser dia perfeito. Né? Então, quer dizer, quando nós aceitamos a Cristo, eu acredito que o Espírito Santo ele trabalha de forma, vamos dizer assim, acelerada, né, na vida do ser humano para que ele venha a se aperfeiçoar. Né? Até ser dia perfeito, que é a glorificação do dia de Cristo. Freitas, tem alguma... Não, a gente vai comentando, né? É que eu estava aqui imaginando aqui, estava pensando aqui que essa vida de santidade e irrepreensibilidade, ela é um padrão elevado, né? E nós, seres humanos, em condições normais, né? CNTP, como o pessoal fala aí fora, né? Em condições normais de temperatura e pressão, pelos nossos esforços, nós não temos condições de atingir esse padrão elevado, né? Tipo assim, a gente lê ali Mateus 5, 6, 7, as bem-aventuranças do reino, que é o padrão que Jesus exige. Na verdade, assim, Jesus foi o tipo de homem aqui na terra que todo mundo deveria ser, né? Ou seja, ele fez Adão lá no Éden, o homem pecou, e quando Jesus veio, ele veio mostrar como o homem deveria ser. Ó, se vocês querem ser um ser humano padrão, irrepreensível, é nessas condições. E nós, seres humanos, em condições normais, nós não temos condições de atingir esse padrão, mas através da ação do Espírito Santo na nossa vida, né, aquilo que você falou, isso. Quando a gente aceita Cristo como Salvador, aceita aquele sacrifício, a gente se torna justo.
A justiça de Cristo foi depositada na nossa conta, que nós falamos na aula passada. E a partir daí começa o processo de santificação. O Espírito Santo vai aparando as arestas da nossa vida. Exato. E aí a gente tem condições de começar a ser moldado no caráter de Cristo, que é o fruto do Espírito na nossa vida. Ô Freitas, tem uma pergunta, Beatriz Jensen, acredito que é a filha do Cláudio. Do Cláudio, é. Eu vou fazer a pergunta, você fica à vontade, se você quiser iniciar já a resposta. Se o homem tem liberdade de escolha, como nós já falamos, quem decide se uma pessoa vai morar no céu? É o homem ou Deus? Deus estabeleceu as regras, né? Ele já estabeleceu. O que a Bíblia diz? Quem crê, né? Quem crê. Nós já até falamos nessa questão, né? Ou seja, a salvação é um dom, foi dado. Na verdade, aqui, a questão não é... Vou mudar aqui a questão da decisão, mas vou colocar aqui, vou usar alguns pontos aqui. Desejo. Nós já lemos aqui que o desejo de Deus é que todos os homens se salvem. Mas por que nem todos vão se salvar? É claro que é notório, é sabido, tanto pelos calvinistas como os arminianos, é sabido que nem todos vão se salvar. É lógico. Né? Isso daí é um fato comum entre todos. Então, quando nós lemos primeira carta de Paulo aos Timóteo 2 e 4, Deus falando que Ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento. Então, esse é o desejo de Deus. Então, quer dizer, Deus já colocou todas as formas necessárias para a salvação do homem, Deus já colocou à disposição. Né? Aqui, a outra questão, já voltando àquela questão que nós acabamos de debater, que a pergunta dele daí vem assim: quem decide se uma pessoa vai para o céu? É o homem ou Deus? Né? A salvação, nós já dissemos, a salvação ela vem de Deus. Aqui não seria uma decisão, mas seria, por exemplo, o homem, ele tem a liberdade de apresentado a ele esse processo de salvação, ele escolher se ele aceita Cristo ou não aceita. Essa que é a questão. O sacrifício já foi feito. Já foi feito. Essa, né? O trabalho do homem é só o Espírito Santo convence ele crê. Porque ele não tem participação nenhuma. A participação é toda de Cristo, a obra toda dele, né? Nós não temos mérito disso. Né? Eu achar que eu creio que Jesus fez o sacrifício por mim, não quer dizer que eu participei. Olha. Porque eu até entendo a pergunta dele, porque talvez ele pensaria assim: se responder que o homem que decide, aí então, na verdade não é essa a questão. O homem, se é que ele tem alguma forma ativa, é simplesmente o uso das faculdades mentais, que é o raciocínio, a sua razão. Então não tira, não fere de forma alguma a onipotência de Deus, de forma alguma. Vamos continuar aqui, porque já são 8h44, né? Estamos na parte 2 ainda. Predestinado para filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Eu vou ler o tópico inteiro, né, para facilitar depois. Né? A predestinação. O termo grego proorizo, traduzido por predestinar, é formado pelo vocábulo orizo. Eu não sou muito bom em grego, não, né? Estou lendo do jeito que está escrito aqui. Que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes. Ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição, que a eleição é a escolha feita por Deus, em Cristo, de um povo para si mesmo, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Logo, foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação
a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Se noutro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Essa posição nos é imerecida, contudo aprove a Deus fazê-lo assim. Né? Os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo aos eleitos. Então, Deus concede a redenção e a remissão de pecados e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar Abba Pai, isto é, o direito de ter intimidade com o Pai. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, das promessas a Abraão e da vida eterna. Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para seu louvor e glória. Interessante, né? Maravilha. Então, a predestinação aqui para filhos de adoção, a questão da predestinação, que nós falamos lá no início, e aqui o termo correto traduzido do grego, né, que quer dizer determinar antes. Né? Antes de qualquer coisa, Deus já determinou um lugar. Né? Ele elegeu, depois determinou. E aqui diz que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, que é a onisciência. Daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Então, nós já falamos lá no início que a onisciência de Deus, e isso é que faz a questão do Kairos, que é que Deus está na eternidade, né? Faz com que ele tenha um conhecimento de tudo que está no período da eternidade, ele vê tudo. Né? Se a gente fosse fazer uma demonstração do que é o tempo para o ser humano e a onisciência e a eternidade para Deus, a gente poderia fazer aqui um exemplo. Se a gente tivesse aqui, todos conhecem o que é um labirinto. Né? O labirinto, você entra aqui, só que vamos colocar esse labirinto como um labirinto alto, a qual o ser humano entra por esse labirinto andando. Quando ele entra, assim que ele entra no labirinto, ele já não consegue ver o que está na frente dele, porque tem uma parede. Né? O que é essa parede? É a diferença do dia que ele está para o dia posterior. Ele não consegue ver o que vai acontecer no outro dia. Ele só conseguirá ver se ele andar pelo labirinto e passar essa parede, ou seja, se ele passar pelo outro dia. Qual que é a diferença de Deus na sua onisciência? Deus está na eternidade. A diferença é que Deus está olhando de cima do labirinto. Quer dizer, Deus já está vendo tudo o que já passou, o que está passando e o que irá passar. Por isso que na onisciência de Deus, ele elegeu, ele escolheu e predestinou. Então, quer dizer, ele escolheu antes, ele determinou antes. Né? E essa palavra, e essa adoção, né? Essa adoção aqui que fora falado, essa aqui é algo muito maravilhoso, né? Porque a adoção é justamente uma situação, é uma posição em que a pessoa passa a ter depois de aceitar a Cristo como Salvador. Porque ele era considerado, se a gente usar um sentido do Antigo Testamento, um gentil, ou seja, ele era apartado das bênçãos de Deus, ele não tinha direito a nada, mas a partir de que ele aceitou a Cristo como Salvador, ele foi adotado, ele passou a ser filho,
ele passou a ter direitos. As bênçãos que nós estudamos na aula passada, as bênçãos espirituais, ele passou a ter direito porque ele é filho. Quando na nossa sociedade, na questão secular, quando uma família adota um filho, adota uma criança, ele passa a ser filho e ele passa a ter os mesmos direitos que se um filho original fosse. Os mesmos filhos originais, né? Então, essa aqui é muito importante. O ponto 3 fala desse privilégio da adoção, que nós acabamos de falar, né? Que ele passa a ser herdeiros de Cristo e co-herdeiros, né, de Deus. Né? É uma maravilha isso aqui. Né? Quer comentar alguma coisa, Freitas? Não, já. Vamos passar para o tópico 3 aqui, no finalzinho, se a gente der tempo. A aula é muito boa. Isso aqui tem assunto para uns 3, 4 horas aqui. A sublimidade do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores, portanto não houve uma dupla predestinação, em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros vão para o inferno. Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus segundo a presciência divina. Predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação, o amor de Deus. Né? Foi por amor que Ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. Maravilha. Beatriz Jensen, tem outra. O Sandro também fez uma colocação aqui. Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Né? A fidelidade está dentro desse novo padrão daqueles que aceitaram a Cristo como Salvador. A Beatriz Jensen, né? A filha do irmão Cláudio. Que bom que estão assistindo, né? Até o final, né? Mas a grande maioria, independente de ser eleito ou não vai se salvar. E mesmo assim a obra de Cristo não perde os seus propósitos. É isso mesmo. É porque a eleição não está no indivíduo, mas está no grupo. Na igreja, né? Então, até porque a Bíblia diz que a porta larga, né? Muitos entram por ela. Né? Exatamente. E aqui a Ticiane Tretter, né? Queremos aqui agradecer a todos que estão participando, a Ticiane, a Beatriz, o Cláudio, né? A Delma, o Matheus está assistindo, Matheus Araújo, a Doralice, Samuel Teodoro, o Odair, a Sara, né? O Marcos Tretter, meu cunhado, João Francisco, o Ademilson. Os irmãos que estão nos assistindo, né? Compartilhem. Pastor Ademilson. Que muita gente vai assistir. Né? Vládia, Adelar Machado. O Adelar é um amigo meu que está nos ajudando ali, fazendo umas reformas ali na casa do filhão, né? Adelar. A Sidneia do Ismael, o Antero, meu padrasto, a minha mãe também, a Marlene Freitas, né? Será que está assistindo ou não? E tem muitos aí, a Dirce Tretter, minha tia, lá de Itapema, Edson Pepe, Robson, né? Muitos aí nos assistindo, não dá para mencionar todos. Sandro está assistindo. O Sandro está assistindo também. Ao vivo e para nós encerrarmos aí, a Ticiane, acredito que não será salvo aquele que não confessa e aceita Jesus como Salvador.
Exatamente. Por isso, dentro dessa perspectiva, exatamente, aqui diz assim que Deus não predestinou incondicionalmente uma pessoa alguma à condenação eterna. Não existe essa questão de Deus, mesmo porque os versículos que nós já citamos, que nós lemos, fala que Deus... O desejo dele é que todos se salvem. salvem. Eu vou ler até mais uma citação. Agora imagina a situação, a Bíblia diz, o texto áureo, né, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, né? Aí deu seu filho, foi, morre na cruz, aí fala assim, não, você... Para vocês não. Não, morreu por você não. Segunda carta de Pedro 3,9 diz assim, falando da questão que muitos têm a volta de Cristo como tardia, né? Não retarda o Senhor a sua promessa, ainda que alguns a julga demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então aqui, Deus não predestinou ninguém para o inferno. Deus, Ele elegeu um povo, né, um grupo que é a igreja. Então todos aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador, vai fazer parte desse grupo, que são os eleitos, e Deus tem um maravilhoso lugar, que é o céu, que está predestinado. Quer dizer, se alguém aceitar a Cristo, ele não tem outro lugar a não ser o céu, porque ele já está predestinado. Né? A igreja está predestinada. Céu, né? Quem fizer parte da igreja tem uma destinação certa. Exatamente. Né? Então aqui, os que chegam a Cristo, eles não são coagidos, mas eles são atraídos. Né? Eles não são empurrados, forçados, mas eles são atraídos por Deus e eles recebem a Cristo como Salvador. Freitas, vamos concluir? O tempo está... Conclusão aí? Conclusão. Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência. Em Cristo, é importante frisar isso, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé, a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Eu estava vendo um comentarista falando sobre esse negócio do livre-arbítrio. Aí você tem diversas referências do Antigo Testamento. Josué, né, 24:15, ele fala, né, para o povo: escolhei hoje a quem servais, eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? E o próprio Deus, né, Deuteronômio 30:19, ele fala, né, eis que te proponho a bênção e a maldição. Ainda Deus ainda dá o bizu, né, ainda dá, escolhe a bênção, né, escolhe a bênção, né? Então, quer dizer, Deus para o povo de Israel, Deuteronômio 30, deu essa opção, né? Ô Freitas, nosso tempo eu até falei que não ia partir para o debate, mas mais uma pergunta aqui da Beatriz, e agora ela disse que é ela mesma. Se Deus elege os que se salvam pela sua presciência, como um eleito ainda pode perder a salvação? Aqui outra vez a questão, Deus não elege pessoa, indivíduo, né? Por isso aqui a confusão aqui é que Deus, na sua presciência, Ele não elege uma pessoa, né? Deus elegeu a igreja. Aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador, eles vão ser salvos, né? Ainda ela chega a dizer assim, em que momento Deus se enganou? Não. Deus não se enganou. Jesus falou assim, que vem a mim de maneira nenhuma. A questão é que nós falamos sobre a eleição, nós já falamos lá desde o início que a eleição é de um grupo chamado igreja. Todos aqueles que aceitaram a Cristo, eles farão parte da igreja, aí esses são os eleitos de Deus. Deus não elegeu o indivíduo, só que Deus já sabia quem, né? Deus é onisciente, Deus sabe tudo. Deus sabia quem que ia aceitar a Cristo como Salvador, mas a questão não foi Deus que pegou ele forçadamente e falou para ele aceitar a Cristo, ele aceitou pelo seu livre-arbítrio. Nós queremos agradecer a todos, eu sei que é um assunto palpitante, gostoso, de diálogos, mas eu quero agradecer a todos que participaram com suas perguntas, assistindo a mais essa aula. Nós estaremos a próxima semana realizando a nossa 4ª aula e nós já iremos definir o dia e nós estaremos disponibilizando aí a agenda para que os irmãos venham a participar. Eu quero agradecer a todos em nome de Jesus. O nosso pastor hoje mandou mensagem, ele não pôde estar aqui, estava trabalhando hoje lá no Assiste Guaíra, né, mas ele mandou mensagem justificando, né,
nosso pastor José Carlos, qual nós temos grande admiração. E você está sempre conosco, nos apoiando aqui no trabalho. Irmão Denilson, por favor, faça a oração, encerrando o nosso... Vamos orar então e estaremos já encerrando esta aula de hoje. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por essa oportunidade que passamos aqui, por esse período de 1 hora, aqui passando a sua palavra, falando da sua palavra, ensinando, também aprendendo da sua palavra. Continua abrindo o nosso entendimento, que o Teu Espírito Santo continua abrindo o nosso entendimento, para que possamos a cada dia ser mais entendedor da sua palavra, que o Senhor continue abençoando a cada vida os irmãos que nos acompanharam nesta transmissão. Queira nos abençoar, meu Senhor, pela Tua misericórdia. Pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.